O que você faria se soubesse que a vida não entrega seus melhores capítulos de graça? E se, por trás de cada conquista genuína, houvesse um preço invisível, uma prova de coragem que ninguém te avisou? Carl Rogers sabia que o crescimento não vem de atalhos, mas daqueles momentos em que o chão some sob seus pés e tudo o que resta é o eco da sua própria voz perguntando: você realmente acredita no que diz desejar? Há uma ilusão perigosa circulando por aí, a de que a felicidade é um destino tranquilo, um lugar onde as lutas terminam. Mas e se eu te disser que os melhores capítulos da sua história começam justamente onde você mais quer desistir? Rogers revelou que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, mesmo quando cada fibra do seu ser grita para recuar. O que você não percebe é que a vida não testa sua força, ela testa sua autenticidade. Pense na última vez que você fugiu de algo porque parecia grande demais. Agora imagine se, naquele exato momento, o universo estivesse preparando o palco para algo extraordinário e você virou as costas. Rogers ensinou que a vida não erra seu endereço. Ela bate a porta exatamente quando você está prestes a descobrir que é mais capaz do que imagina. Mas aqui está o segredo: ninguém conta. Ela nunca pede permissão. Ela exige entrega. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter tudo, enquanto outras só acumulam frustrações? A diferença não está no que lhes acontece, mas no que elas fazem com o convite oculto por trás de cada desafio. Rogers descobriu que a coragem é um músculo e ela só cresce quando usada no limite. O que você chama de obstáculo pode ser, na verdade, a porta para uma versão sua que ainda não ousa existir. Mas cuidado, essa porta não se abre com chaves convencionais. Agora, respire fundo e responda com honestidade. O que você está adiando porque parece grande demais? O que você evita encarar porque mexe com feridas que preferiria esquecer? Carl Rogers não ofereceu fórmulas mágicas, mas uma verdade cortante. A vida só entrega o melhor capítulo quando você para de colecionar desculpas e começa a colecionar coragem. E se eu te dissesse que o próximo passo, aquele que você mais teme, é exatamente o que falta para desbloquear tudo? Você já parou para sentir o gosto amargo das escolhas que não fez? Aquelas que ficaram presas na garganta, engolidas pelo medo de errar, pelo pavor do que os outros pensariam? Carl Rogers sabia que nossa maior dor nunca vem do que vivemos, e mais do que deixamos de viver por covardia disfarçada de prudência. Cada passo não dado é um universo inteiro que desmorona em silêncio dentro de você, sem alarde, sem testemunhas. E o pior é que, com o tempo, esses universos abandonados se transformam em fantasmas. Vozes sussurrando no escuro: e se você tivesse sido mais corajoso? Há uma mentira que contamos a nós mesmos, sempre que adiamos uma decisão difícil, a ideia de que existe um momento perfeito, uma condição ideal em que o medo some e a coragem brota sem esforço. Mas Rogers revelou que a verdade é oposta. A coragem não é um sentimento, é um ato de rebeldia contra a própria hesitação. Você não precisa se sentir pronto, você só precisa estar disposto a pagar o preço do crescimento. E esse preço é sempre o mesmo: enfrentar a parte de você que ainda acredita no conforto das pequenas mentiras. Pense naquela pessoa que você admira, aquela que parece ter conquistado tudo o que você deseja. O que você não vê são as noites em que ela quase desistiu, as vezes em que duvidou de tudo, os segundos antes de cada salto no escuro. A diferença entre ela e você não é talento, sorte ou destino. É apenas isto: ela aceitou o convite da vida, mesmo quando tremia. Ela entendeu que a coragem não é um dom, mas uma escolha repetida tantas vezes que vira hábito. Você está disposto a fazer dessa escolha seu novo normal? O que você não percebe é que o medo não some. Ele só perde o poder quando você para de tratá-lo como um inimigo. Rogers ensinou que a coragem nasce da aceitação, não da negação.
Quando você encara sua fragilidade de frente, algo estranho acontece. Ela se transforma em força. Mas isso exige um movimento quase herético em um mundo obcecado por certezas. Abrir mão do controle. Deixar que a vida te molde mesmo quando você não entende o processo. Você consegue imaginar o que seria possível se parasse de resistir ao desconhecido e começasse a confiar no seu próprio caminho? Talvez a pergunta mais importante que você pode se fazer hoje seja esta: o que você está sacrificando no altar da segurança ilusória? Sua paixão? Sua verdade? Sua chance de viver algo maior? A vida não erra. Ela só entrega os melhores capítulos para quem está disposto a virar a página. Quantas vezes você já disse um dia para seus sonhos mais profundos? Um dia eu começo. Um dia eu arrisco. Um dia eu mudo. Mas o que você não percebe é que o um dia é a mais cruel das ilusões. Um lugar que não existe. Um tempo que nunca chega. Carl Rogers sabia que adiar é apenas uma forma sofisticada de desistir. E cada um dia não vivido é um pedaço do seu potencial que apodrece em silêncio, esperando uma coragem que nunca vem. Há uma ironia cruel no modo como lidamos. Com nossos desejos, queremos tudo, mas não estamos dispostos a pagar o preço de nada. Sonhamos com liberdade, mas nos apegamos às correntes que nos prendem. Desejamos amor, mas fugimos da vulnerabilidade que ele exige. Rogers descobriu que o ser humano tem um talento único para sabotar sua própria felicidade, sempre com boas justificativas. É claro, o trabalho consome, a família exige, o mundo está difícil, e enquanto isso, a vida passa. E você, quando vai parar de negociar com seus medos e começar a viver de verdade? Você já notou como as pessoas mais realizadas não são as que tiveram menos medo, mas as que decidiram que seu propósito valia mais que seus temores? Elas entenderam algo que você ainda resiste a aceitar. A coragem não é a ausência de dúvida, mas a capacidade de agir apesar dela. Você não precisa acreditar que vai dar certo. Você só precisa acreditar que vale a pena tentar. Rogers diria que o crescimento começa exatamente onde suas desculpas terminam, onde está o seu ponto de ruptura. Existe uma verdade dolorosa que ninguém te conta. O conforto é um túmulo de possibilidades. Cada vez que você escolhe a segurança em vez do crescimento, algo dentro de você morre um pouco. Não de forma dramática, mas num processo lento e invisível. Até que um dia você acorda e não reconhece mais a pessoa no espelho. A pergunta que fica é: você prefere o desconforto temporário da coragem ou a morte lenta da resignação? O um dia é uma mentira. O único momento que existe é este. E a única pergunta que importa é: o que você vai fazer com ele? O que você faria se soubesse que ser verdadeiro consigo mesmo é o caminho mais difícil, mas o único que vale a pena? Carl Rogers passou a vida inteira mostrando que a autenticidade não é um presente, é uma conquista diária. E ela custa caro. Exige que você enfrente não só o julgamento alheio, mas a própria voz interna que insiste em dizer: melhor não arriscar. Ser real em um mundo de máscaras é um ato de rebeldia. E a pergunta é: você está pronto para essa guerra? Há um mito perigoso que nos ensinaram desde cedo, o de que somos amados por quem fingimos ser, não por quem realmente somos. E então, passamos a vida escondendo nossas fragilidades, nossas dúvidas, nossos desejos mais selvagens. Tudo, em nome de uma aceitação que, no final, nunca nos satisfaz. Rogers desafiou isso. Ele mostrou que o amor verdadeiro só existe quando nos mostramos inteiros, mesmo que isso signifique perder alguns aplausos. Mas quantos de nós têm coragem de pagar esse preço? Pense na última vez que você se censurou para agradar alguém. Agora imagine se, naquele exato momento, você tivesse dito sua verdade. O que teria acontecido? Talvez uma discussão, talvez uma decepção,
Mas também, talvez, e aqui está a magia, um encontro genuíno. Rogers ensinou que os relacionamentos só se aprofundam quando arriscamos mostrar nosso verdadeiro eu. O problema é que a maioria prefere a segurança das superficialidades à beleza arriscada da conexão real. E você, o que prefere? Ser autêntico é como caminhar numa corda bamba. Não há garantias, só a certeza de que cada passo exige presença total. Mas há uma recompensa escondida nesse risco. Quando você para de performar, descobre uma força que nem sabia que existia, uma força que vem não da perfeição, mas da coragem de ser imperfeito em voz alta. Rogers chamava isso de tornar-se pessoa. E você, quando vai começar esse processo? A vida só te entrega o melhor capítulo quando você para de escrever uma história que não é sua. O desafio é simples e devastador. Largue o roteiro, entre no desconhecido e descubra quem você realmente é. Você já percebeu como sofre quando tenta controlar o incontrolável? Carl Rogers sabia que nossa maior frustração vem da teimosia em achar que podemos ditar cada passo da jornada. Mas e se eu te disser que a verdadeira coragem não está em segurar as rédeas, mas em soltá-las? Há uma ironia cruel no modo como insistimos em planejar cada detalhe, como se a vida fosse um quebra-cabeça que só se encaixa quando forçamos as peças. O que você não enxerga é que os melhores momentos da sua existência provavelmente aconteceram quando você perdeu o controle, quando se permitiu cair, errar, ser surpreendido. Há um medo ancestral que nos persegue, o de que, se não estivermos no comando, tudo desmoronará. Mas Rogers revelou que o crescimento genuíno começa justamente onde termina nossa necessidade de dominar tudo. A vida não é um algoritmo a ser decifrado, é um rio a ser navegado. E rios não seguem mapas, eles simplesmente fluem. Você já parou para pensar que talvez sua ansiedade não venha dos problemas reais, mas dessa insistência em querer resolver o que ainda nem aconteceu? Pense na última vez que algo saiu completamente errado. Aquela decepção que parecia o fim do mundo. Agora olhe para trás. O que aquilo te ensinou? Quem você se tornou por causa daquilo? Rogers diria que a vida não erra. Ela apenas te coloca diante de experiências que você precisa para evoluir, mesmo quando você grita que não está pronto. O problema não é a falta de controle, é a sua resistência em confiar no processo. Existe uma libertação escondida no caos, uma sabedoria que só aparece quando você para de lutar contra a corrente. Rogers chamava isso de tendência atualizante, uma força interior que nos guia em direção ao nosso potencial mais autêntico, mas apenas se permitirmos. E aqui está o segredo. Você não precisa saber o caminho, você só precisa estar disposto a caminhar. Quantas oportunidades você já perdeu porque insistiu em ter certeza antes de dar o primeiro passo? A vida não pede que você tenha todas as respostas. Ela só pede que você tenha coragem de viver as perguntas. E talvez, no fim, você descubra que o controle nunca foi real. Era apenas uma muleta para seu medo do desconhecido. E se o verdadeiro poder estiver justamente em abrir mão dele? O que aconteceria se você parasse de fingir que está sempre forte? Se permitisse que as pessoas vissem suas rachaduras, suas dúvidas, seus momentos de puro desamparo? Carl Rogers sabia que nossa obsessão pela invulnerabilidade é uma farsa e a mais solitária de todas. A verdadeira coragem não está em parecer inquebrável, mas em ter a ousadia de dizer: estou com medo, não sei. Preciso de ajuda. Wosta. Quantos relacionamentos poderiam ser salvos se nós, em vez de armaduras, usássemos a nudez da honestidade? Há um paradoxo cruel na fragilidade. Quanto mais você tenta escondê-la, mais ela controla sua vida. Você já notou como as pessoas mais admiráveis não são as que nunca caem,
mas as que têm a coragem de mostrar como se levantam. Rogers ensinou que só nos tornamos plenos quando aceitamos nossa humanidade, com todas as suas imperfeições. Mas isso exige um ato de rebeldia, desafiar a cultura que nos diz para sorrir quando queremos chorar, para fingir segurança quando estamos perdidos. Você está disposto a ser essa revolução? Pense na última vez que você se sentiu pequeno, inadequado, à beira do fracasso. Agora imagine se, naquele momento, em vez de se esconder, você tivesse dito a verdade. Como seria? Talvez você descobrisse que sua vulnerabilidade não é um peso, é uma ponte. Rogers acreditava que é nas nossas partes mais frágeis que encontramos conexão verdadeira, porque por trás de todas as máscaras, todo mundo tem medo, todo mundo duvida, todo mundo, em algum momento, se sente insuficiente. A pergunta é: você vai continuar fingindo que é exceção? Há uma força imensa em dizer: não aguento mais, em pedir ajuda, em admitir que está perdido, porque é só quando você para de lutar sozinho que descobre que nunca esteve realmente só. Rogers chamava isso de congruência, o alinhamento brutal entre o que você sente e o que você mostra ao mundo. E isso não é fraqueza, é a forma mais pura de coragem. Quantas vezes você já se privou de alívio só para manter as aparências? A vida não te pede perfeição, ela te pede verdade. E talvez o maior ato de coragem seja justamente este: largar a fantasia de que você precisa ter tudo sob controle e abraçar a beleza desarrumada de ser humano. Porque é só quando você para de fingir que descobre o que realmente é. E se eu te dissesse que sua maior batalha já está ganha? Que tudo o que você precisa já está aí, esperando apenas sua permissão para emergir? Carl Rogers passou a vida mostrando que o crescimento não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre ter a coragem de ser quem você sempre foi. O problema é que nós passamos anos, às vezes décadas, lutando contra nós mesmos, tentando consertar o que nunca esteve quebrado, negando nossos desejos mais profundos em nome de uma aceitação que, no final, nunca nos preenche. Quando você vai parar de fugir de si mesmo, há um momento na jornada de todo ser humano em que a dor de ficar onde está se torna maior que o medo do desconhecido. Esse é o ponto de virada, o instante em que você para de perguntar "e se der errado?" e começa a se perguntar "e se der certo?" Rogers sabia que a transformação real nunca vem de pressão externa, vem de uma decisão interna. Algo dentro de você se cansa das mentiras, das meias-verdades, da vida pela metade. E então, num ato de pura coragem, você escolhe viver, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas. Agora, você já sentiu esse chamado? Pense na pessoa que você era 5 anos atrás. Agora, olhe para o hoje. O que mudou? O que você aprendeu? Rogers diria que o crescimento nunca é linear. Ele vem em espirais, em momentos de ruptura e insight. Mas há um padrão. Sempre que você deu um salto, foi porque escolheu acreditar em algo maior que seu medo. E agora, neste exato momento, a vida está te oferecendo outra chance. A questão não é se você está pronto, é se você está disposto. Existe uma magia peculiar no ato de dizer sim para si mesmo. De repente, oportunidades que pareciam invisíveis se revelam. Pessoas que ressoam com sua verdade aparecem. A vida começa a fluir de um jeito que você nem sabia ser possível. Rogers chamava isso de tendência atualizante, a força inata que nos empurra em direção à nossa completude. Mas ela só trabalha se você parar de sabotá-la, se parar de adiar, se parar de achar que precisa de mais alguma coisa para começar. O melhor capítulo da sua vida não começa quando as circunstâncias mudam. Começa quando você muda. Quando decide que, independente do medo, das dúvidas, das incertezas, você vai em frente.
porque no final, só há uma pergunta que importa. Você está disposto a pagar o preço da vida que diz desejar? A resposta não está nas suas palavras, está nos seus próximos passos. E então chegamos aqui, ao limiar entre o que foi dito e o que ficará guardado em silêncio. Carl Rogers sabia que as maiores transformações não acontecem nos momentos de clareza absoluta, mas nesses instantes de quietude em que tudo o que você ouve é o eco das suas próprias decisões. O que vai ficar reverberando dentro de você depois desta jornada? A pergunta que não cala, o insight que surgiu sem aviso, ou aquela verdade antiga que finalmente fez sentido, porque nada disso foi acidente. A vida não bate à sua porta, por engano. Olhe para suas mãos. Elas já seguraram tanto medo, tantas desculpas, tantas versões adiadas de você mesmo, mas também carregam uma força que resistiu a tudo, uma centelha de coragem que nunca se apagou, mesmo quando você fingiu não vê-la. Rogers ensinou que o crescimento não é sobre virar outra pessoa, mas sobre lembrar quem você sempre foi antes que o mundo te dissesse para ter medo. E agora? O que você faz com essa lembrança? Há um convite escondido no ar. Não está escrito em lugar nenhum, mas você sente. É a vida te sussurrando que talvez, só talvez, o melhor capítulo não esteja lá na frente, esperando condições perfeitas. Está aqui, agora, pulsando no seu peito como um segredo que só você pode desvendar. Tudo o que ela pede, em troca, é sua coragem. Não a coragem heróica, mas a simples, humana, trêmula coragem de dar o próximo passo. Você aceita? Imagine daqui a 1 ano. Você olha para trás e vê este exato momento como o ponto em que tudo começou a mudar, ou como mais um instante em que você hesitou e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Rogers diria que a diferença entre esses dois futuros não está no destino, mas numa única escolha, a de confiar no que já sabe, mesmo quando seu corpo inteiro grita para recuar. Esta é a última peça do quebra-cabeça. Onde você vai colocá-la? Se algo aqui tocou você, se alguma palavra encontrou um eco no lugar que você nem sabia que estava ouvindo, então esta não é uma despedida. É um pacto silencioso, um sinal de que você já carrega dentro de si tudo o que precisa para virar a página. O resto? O resto é com você. Mas se quiser levar esta conversa adiante, se achar que mais alguém precisa ouvir isso, então a escolha é simples. Compartilhe, comente, inscreva-se. Não por obrigação, mas porque, quando uma verdade nos transforma, o único gesto natural é passá-la adiante. O próximo capítulo não está no vídeo, está em você. E ele já começou.